Quando der a minha hora, eu vou sair e não vou para não atrapalhar aqui, tá? Então, Tá, quando tá, tiver pode, próxima a minha aula, eu vou sair sem interromper, tá, tá fique bom? tranquilo, tá joia. Então eu vou colocar, eu vou compartilhar aqui, gente, a apresentação. A gente vai falar hoje de medidas de associação e, sobretudo, do risco na epidemiologia. Compartilhando, tá. Ok. Muito bem. Deixa eu só mudar aqui, que acho que eu coloquei a tela cheia, eu vou parar. Vou colocar só a janela que fica melhor para eu conseguir ver o chat. O, o, pronto. Bom, então, como eu falei, né, a aula de hoje é sobre risco e medidas de associação em epidemiologia. Deixa eu colocar no modo apresentação que fica melhor. Bom, eu peguei uma citação para a gente começar, né, do livro da Munita, que na verdade foi retirado de um documento da Organização Mundial da Saúde de quando da sua criação. Né? E aí ele chama atenção, né, sobre a medida, né, principalmente quando se fala em saúde. Né? Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças. E aí ela traz essa citação num contexto, né, inicial desse capítulo, é o segundo capítulo, se eu não me engano, do livro, que ela faz a discussão, então, sobre as medidas no processo saúde e doença. E a dificuldade, então, de a gente mensurar, principalmente quando a gente está falando de processos ligados à saúde. E como é que, então, nós mensuramos a saúde das pessoas. Então, nós vamos ver aí ao longo da aula que nós utilizamos muito essa dualidade entre a presença da doença e sua ausência, uma certa normalidade e uma anormalidade. Então, a gente trabalha muito com essa dualidade na epidemiologia quando a gente quer mensurar fatores de risco e desfechos. Então, quando a gente quer estabelecer associações, a gente utiliza muito essa dualidade. E isso nos ajuda o quê? Nos critérios de diagnóstico, né? E aí eu trouxe alguns exemplos. Então, quando a gente pensa em diagnóstico, por exemplo, a partir de um conceito clínico, a partir de análise, então, de sintomas, né? Como eu peguei essa tabela no livro da Bonita, em que ela traz o critério de Jones, que é uma lista de sintomas para o diagnóstico de episódio inicial de febre reumática. Então, tem sintomas maiores e sintomas menores. Então, através de uma análise qualitativa, né, o profissional consegue, então, determinar ou fazer um diagnóstico inicial de febre reumática. Mas nem sempre, né, nós temos um diagnóstico através de uma lista de sintomas. A gente pode fazer isso através de medidas também. Né? E aí eu trago um outro exemplo aqui, eu retirei essa figura de uma página do Google, que está aqui a referência, é sobre as RDAs. Então, como que as RDAs, que são recomendações dietéticas, como que elas são definidas? Eu lembrei desse exemplo de um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com uma aluna, uma mestranda do PPGNUT, do grupo que a professora Terezinha coordena, né, do qual eu também faço parte, em que a gente trabalha com pesquisa envolvendo a dieta de ferro, né, o consumo de ferro em crianças, sobretudo em crianças que estão em condição de vulnerabilidade social. E aí, nesse trabalho da Amanda, né, ela vem estudando a absorção de ferro, né, nas refeições dos alunos da CEMED, né, a gente está até com uma dificuldade por conta dessa ausência de aula que está tendo desde o ano passado. Aí a gente usa as recomendações para o consumo de ferro. Né? E aí como que essas recomendações elas são feitas, né? Elas são produzidas? É através de levantamentos epidemiológicos, então se determina curvas normais, a gente utiliza de uma distribuição normal para verificar
qual a porcentagem da população que está entre a média, mais ou menos 2 desvios padrão, né? E aí, a partir disso, a gente estabelece essas recomendações, porque a gente consegue colocar aqui entre esses dois valores uma porcentagem considerável da população, né? Então, esses parâmetros, né, no caso das RDAs, assim como outros parâmetros quantitativos que a gente utiliza, né, na nossa prática clínica, por exemplo, né, se a gente for pensar na hipertensão, então vai ter um valor da pressão arterial, seja ela sistólica ou diastólica, que vai ser usado como parâmetro para definir se a pessoa tem hipertensão ou baixa pressão. Então, você tem parâmetros, né? Então, se a pessoa tem uma pressão acima de 13, então ela vai ter, o médico vai, a partir disso, fazer um diagnóstico, enfim, e vai entrar com diversas ações, né, e recomendações. Então, como que esses indicadores, esses parâmetros, eles são obtidos? Então, eles são obtidos através de pesquisas, através de estudos epidemiológicos, em que nós chegamos a esses resultados. Tá? Aqui uma outra citação do livro da Bonita, depois vocês podem olhar, que ela chama atenção para essa necessidade, então, de a gente, dentro da pesquisa epidemiológica, estabelecer, ter critérios, né, claros e fáceis de usar, né, para fazer essas análises. E aí a aula de hoje vai falar um pouco desses critérios, quais são esses indicadores que nós utilizamos. Tá? Então, a gente vai passar a aula falando disso, das suas definições e de como a gente chegar nesses indicadores. Aí, para iniciar, e aí eu lembrei muito disso aqui, nessa atividade que a Jamile propôs quando vocês estavam apresentando, né, da diferença entre, né, um número na sua forma absoluta, né, então dados absolutos, versus dados relativos. Então eu trago esse exemplo, né, essa tabela 1, eu retirei de uma apresentação do professor Jonas, né, que ele gentilmente compartilhou com a gente, mas uma tabela com os casos de hipertensão autorreferidos em Maceió e em Recife em 2013, né, foram retirados do DataSUS. Então aqui, separado por faixa etária, a gente tem o número de casos em Maceió e o número de casos em Recife. Então veja que no total em Maceió a gente tem, entre pessoas de 20 ou mais anos, 152.568 casos de hipertensão, enquanto em Recife a gente tem 269.773 casos. Então, olhando para esses números, né, a gente pode se perguntar, né, qual das duas cidades tem uma maior incidência de casos de hipertensão? Alguém arriscaria aí a responder? Onde você tem mais casos? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Ficou muda, eu falei, será que eu estou falando sozinho aqui? Olhando para essa... Está analisando aqui. Tá, tudo bem, não, sem problema. Então, gente, se olhar para essa tabela, né, pensem aí, em qual das duas capitais, Maceió ou Recife, a gente teve uma maior incidência de casos de hipertensão em 2013? Recife, professor. Recife, muito bem, né? Por que Recife? Porque o número foi maior. Perfeito, muito bem. Quem respondeu, que eu não consigo ver, porque eu estou com a minha tela cheia? É Andresa.
Oi, Andresa, muito bem, Andresa. A sua resposta é perfeita. Veja, em Recife nós tivemos quase 270 mil casos de hipertensão, enquanto em Maceió nós tivemos aproximadamente, arredondando aqui, ó, 153 mil casos. Tá? Então, em Recife, nós tivemos em 2013 mais casos de hipertensão do que em Maceió. Agora, essa é uma afirmação verdadeira, mas que pode nos enganar. Por quê? Né? Quando eu for comparar a incidência de casos de hipertensão, ou de diabetes, ou de sobrepeso, ou de outra doença qualquer, eu preciso levar em consideração aquilo que vocês estavam falando quando vocês apresentaram o trabalho. Tinha um ano que foram consultadas 1 milhão de mulheres e um outro ano foram consultados 4 milhões. Então, se vocês forem comparar os 2 anos simplesmente olhando os números absolutos, a gente pode chegar a conclusões enganosas. Né? Por quê? Porque nós precisamos comparar os resultados com relação ao número de pessoas consultadas. Ou aqui nesse exemplo, a gente precisa comparar essa incidência de Maceió e de Recife com o tamanho de suas populações. Então, quando a gente olha para os números absolutos, fica claro que Maceió teve menos casos do que Recife. Só que a população de Maceió é menor que a população de Recife. Então, será que proporcionalmente à população, né, o número de casos ou a incidência em Maceió de hipertensão continua sendo menor que a incidência em Recife? Então, é isso que a gente vai se perguntar. Né? Então, onde houve maior incidência de hipertensão? Então, em Recife houve maior incidência. Agora, será que essa cidade tem um cenário pior, né, com relação à hipertensão do que Maceió? Então, por aqui não dá para eu saber. O que eu preciso fazer para saber se a incidência em relação à população, para saber se o cenário foi pior mesmo em Recife? Eu preciso comparar esses números com o tamanho da população. Né? Então, se eu pegar esta segunda tabela, né, então eu vou ter aqui os casos de hipertensão em Maceió, né, nessa quarta coluna, os casos de hipertensão em Recife, e aqui eu tenho as populações, também distribuídas por faixa etária, tá? Bom, mas eu vou pegar só o total para a gente ganhar tempo aqui. Então, se eu pegar o total aqui, ó, então eu tenho 152, ou aproximadamente 153 mil casos em 629 mil pessoas. Isso corresponde a quantos por cento? Se alguém puder fazer a conta aí, ó, é só dividir 152.568. Vou pegar minha calculadora aqui. 152.568 dividido. Deixa eu botar aqui para depois vocês poderem comparar. Embaixo. Dividido por 629.452. Se alguém puder fazer essa conta, gente, quanto dá essa divisão? E Dá aí, gente, alguém... 0,24, professor. Patrícia falando, Desculpa, tá? 0,24? 24. 24 o quê? Tem mais? No caso, Tem. 24, 23, 82. Tá bom. 24, 23, 82, tá bom. Então, ó, 0,24, 24, arredondei. Aí isso aqui vai dar, se eu quiser escrever em porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Por quê? Porcentagem nada mais é do que uma fração com um denominador igual a 100.
Tá? Então, se eu multiplicar por 100, vai dar 24,24 ou 24,2%. Tá bom? Então, o que significa? Significa que o número de casos de hipertensão em Maceió corresponde a 24,2% da sua população com mais de 20 anos. Né? Então, a sua população de Maceió, né, com mais de 20 anos, 24,2% dessa população tem hipertensão. Bom? Agora, em Recife, será que em Recife esse número é maior ou é menor? Vamos calcular? Então, agora eu vou pegar o número de casos de hipertensão e vou dividir pela população de Recife. Se alguém puder fazer a conta aí pra gente. Aí dá 0,2446. 26. Continuo? Bom. Qual é o próximo algarismo? 92. Tá, então eu vou arredondar aqui para 47. Pronto. Então isso aqui vai dar 24,47 ou 24,5%. Quer dizer, veja, é muito pouco diferença, né? Praticamente, a gente pode falar que a prevalência, porque como aqui eu não falei de casos novos, enfim, não se preocupe com isso que a gente vai ver ao longo da aula. Mas a prevalência de hipertensão, isso em 2013, né, na população adulta do Recife, era ligeiramente maior do que na população de Maceió. Como isso é uma amostra, a gente depois poderia, isso vocês vão ver em bioestatística depois no próximo período, aplicar aqui um teste de hipótese para ver se existe aqui uma significância nessa diferença, né? Tá bom? Mas aqui, como deu muito próximo, né, praticamente, então, a prevalência é a mesma, né, cerca de 24% da população das duas capitais apresenta hipertensão. Tá bom? Então, não dá para falar que no Recife a situação é mais crítica do que em Maceió, porque o número é praticamente o mesmo, a porcentagem é praticamente o mesmo. Ou a mesma, né? Melhor dizendo. Tá bom? Então, isso é uma questão muito importante, gente, e aí a gente vai falar ao longo dessa aula muito sobre isso. A gente não pode fazer comparações, né, de amostras, ou de grupos, ou de populações diferentes, utilizando números absolutos, né, que são esses números que a gente tem aqui. Então, eu não posso pegar, bom, em Maceió tem 152 mil casos, em Recife tem 269, então o problema de hipertensão na população do Recife é mais grave do que na população de Maceió. Né? Então veja que é uma afirmação equivocada. Por quê? Porque você tem mais casos em Recife, porque a população do Recife é maior. Né? Mas a gente viu que proporcionalmente à população, a prevalência de hipertensão é a mesma, é cerca de 24% da população, né? A diferença é muito pequena. Provavelmente, se a gente aplicar um teste de hipótese, ela vai ser insignificante, não vai ter insignificância, né? Possivelmente, né? Precisaria aplicar o teste. Tá bom? Entenderam isso, gente? Deu para entender esse exemplo? Eu poderia ir analisando depois por faixas, né, para ver se tem diferença aqui em cada faixa, enfim. Mas aí depois eu deixo para vocês, quem tiver curiosidade depois fazer. Bom? Alguma dúvida aqui nesse começo, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Não, professor, tá tudo tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Então, ó, em epidemiologia, a pesquisa causal requer que duas distinções fundamentais sejam feitas. Essa é uma afirmação que eu retirei desse livro, Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva, desses autores. E eu vou acrescentar aqui uma outra palavra, né? Não só na pesquisa causal,
que é aquela pesquisa, então, que a gente estuda as relações causa e efeito, mas também nas pesquisas em que a gente busca estudar a associação, né? Porque a gente vai falar isso nas próximas aulas, a gente tem diferentes tipos de estudo na epidemiologia, né? Aí, se vocês lembrarem, eu não sei, talvez vocês já tenham visto lá no primeiro período, que o Nassib e o Leão, quando vocês pagaram filosofia, podem ter apresentado, aquela pirâmide de evidências científicas, né? E aí você tem os níveis de estudo. Então a gente começa lá embaixo com os estudos em célula, os estudos in vitro, depois você tem estudos de caso, depois você tem estudos de caso controle, estudos de coorte, né? Depois você vai ter estudos experimentais, e depois você vai ter as revisões sistemáticas. Então cada tipo de estudo vai apresentar um nível de evidência científica. Então por isso que eu acrescento não só as pesquisas causais, que procuram estabelecer relações de causa e efeito, mas também as pesquisas que buscam estabelecer associações entre fatores de risco e desfecho. Então, a gente precisa ter muito claro quais são essas duas distinções, que podem ser representadas aqui, né, por essas duas variáveis que nós podemos chamar de variável independente e variável dependente. E aí vocês vão ver muito isso ao longo da jornada de vocês, que a gente vai utilizar muito aquelas tabelinhas 2x2, onde nós vamos colocar os fatores de risco e os desfechos. Então, quando a gente faz estudos associativos, né, ou que buscam estabelecer a relação entre duas variáveis, a gente utiliza, então, tabelas desse tipo. Então, a gente vai ter os fatores de risco, né, como é um tipo de variável, que nós vamos chamar aqui de variável independente, e os desfechos. Então, por exemplo, será que... vou pensar aqui num exemplo do que vocês estavam discutindo, né, no início da aula. Então, a ansiedade, vamos pensar, né, foi identificado aí por vários grupos que em 2020 a gente teve um aumento, né, do sobrepeso, né, um aumento da obesidade, né? Vários grupos apresentaram e mostraram dados que corroboram com essa afirmação. Então, em 2020, né, por conta de tudo que nós vivemos, nós tivemos um aumento. Aí um grupo pode desenvolver uma pesquisa para verificar, por exemplo, se esse aumento, né, do sobrepeso e da obesidade estava relacionados com ansiedade, né? Alguém falou nas apresentações possíveis causas, né? Então, entre essas causas, citou problemas de falta de atividade física, ou problemas de alimentação relacionados a um maior consumo de alimentos ultraprocessados, em tempos de pandemia também relacionados à ansiedade. Então, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa onde eu vou analisar ansiedade com sobrepeso, né? E aí eu posso montar uma tabela 2x2 e eu faço esse levantamento, um estudo observacional, um estudo experimental, onde eu vou estudar a relação entre esse fator de risco, no caso a ansiedade, e o desfecho, que no caso vai ser o sobrepeso. Tá? Então esse é um exemplo, entre outros. Então sempre a gente vai, tanto na pesquisa causal, que é a pesquisa que tenta estabelecer relação causa-efeito, quanto na pesquisa observacional, que são pesquisas em que nós estudamos associações entre duas variáveis, a gente precisa ter claramente quem são essas variáveis. Por exemplo, né, esse é um exemplo que eu até retirei de um resumo que a gente enviou para o Congresso Internacional de Nutrição, em que, dentro de uma pesquisa maior que foi desenvolvida a partir da FANUT, a gente coletou várias informações entre sintomas, medidas antropométricas, medidas socioeconômicas, tá, de pacientes com Covid, em vários estados do Nordeste.
Bom, e aí a gente formatou um trabalho, um resumo que foi enviado ao COINUT, que estudava particularmente a febre, né, com o curso clínico de pacientes com Covid. Então a gente queria saber, né, se nessa amostra que a gente coletou, se a febre era um fator determinante para, determinante não, mas que estava associado a cursos clínicos graves, né? Então a gente estabeleceu, a partir, né, na pesquisa na literatura, a gente encontrou um trabalho, uma revisão sistemática, que apontava que a febre era um sintoma que estava associado a cursos clínicos graves, mas eles apontavam que, como fator de risco, temperaturas acima de 39 graus. Aí a gente fez uma adaptação, porque no escopo da nossa pesquisa, essa variável, a temperatura, a gente tinha definido temperaturas acima de 38 graus e meio ou abaixo. Então, por isso a gente utilizou essa temperatura. Então, o nosso fator de risco era febre alta, que aqui estava sendo considerado as temperaturas acima de 38 graus e meio. E o desfecho era pacientes hospitalizados. Então, a gente procurou, na nossa amostra, estabelecer como, bom, os pacientes que estavam tendo uma forma mais grave eram os que estavam sendo hospitalizados. Então, a gente fez essa diferenciação. E aí a gente construiu, pegou lá na nossa amostra, fez um recorte dela, se eu não me engano, nós pegamos os pacientes de Maceió, enfim, eu não lembro exatamente. Mas aí, se a gente somar aqui, ó, a gente vai ter 96, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó, 96 mais 78, mais 34, mais 36. Ó, 244 pacientes, então, participaram, tá? Eu tinha uma amostra com 244 pessoas, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Tá? Até por que 244? Porque eu somei aqui, ó, né? Então, dessas 244 pessoas, 96 pessoas tiveram temperatura até 38 graus e meio. Então, veja, 96 mais 78. Então, deixa eu somar aqui 96 mais 78, vai dar 174. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. 174, fica mais fácil até. Eu não me preocupei em colocar aqui esse número. 174. Aí, se eu botar aqui essa outra soma, vai dar quanto? 34 mais 36 vai dar 70, né? Depois, se eu pegar somar aqui, ó, eu vou ter 130, né? E aqui vai dar 96 com 78, aliás, 36 com 78 mais 36, 114. Não tinha colocado os totais, tá? Mas só para... A gente tem, então, no total, ó, 244 pessoas na nossa amostra que foram divididas nessas 4 situações. Então, se vocês pensarem, ó, dessas 244 pessoas, 174 tiveram temperatura até 38 graus e meio. Então, a gente considera que um fator de risco, temperatura acima de 38,5, então, essas 174 pessoas não apresentaram esse fator de risco. 70 pessoas, né? Então, veja, eu tenho 244 no total, então essa soma vai dar 244, 174 não apresentaram, 70 pessoas apresentaram esse fator de risco. Aí eu venho agora para cá. Bom, dessas 244 pessoas, 130 não foram hospitalizadas e 114 foram hospitalizadas. Então, se eu somar aqui, eu tenho 244, e se eu somar aqui, eu tenho 244. Agora, dessas 174 pessoas que não apresentou febre,
ou que apresentou temperatura até 38 graus e meio, então dessas 174, 96 não foram hospitalizadas e 78 foram hospitalizadas. E dessas 70 pessoas que tiveram temperatura acima de 38 graus e meio, 34 não foram hospitalizadas e 36 foram hospitalizadas. Então, esse tipo de tabela, é chamado de tabela de contingência, ela é muito utilizada quando a gente quer estudar a associação entre um fator de risco e um desfecho. Né? E a gente vai falar muito desse tipo de tabela hoje, nessa aula de hoje. E o que nós vamos estudar hoje é formas, né, de a gente, então, fazer estudos envolvendo duas dessas variáveis. Né? Como é que os fatores de risco corroboram ou estão associados a um desfecho? Basicamente, a gente vai falar de medidas que são utilizadas para ou nesse tipo de estudo. Bom? Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender essa tabelinha, como funciona, como eu cheguei nesses valores aqui, somando? Alguma dúvida, gente? Dá para entender sim, professor. Então, tranquilo. Professor, seu microfone está mutado. Joia. Então, qualquer dúvida, vocês dêem um alô. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, veja só. A gente vai falar de risco, né? O risco é um dos temas da nossa aula de hoje. Então, o que é esse risco? Quer dizer, a gente vai estar calculando uma probabilidade. Né? Para quem lembrar lá das aulas de matemática do ensino médio, o risco nada mais vai ser do que uma probabilidade. Então, quando a gente tem uma certa população, aqui representada por esse conjunto azul, tá? E essa população está submetida a um fator de risco. Tá? E essa população, ou melhor, parte desta população vai apresentar um certo desfecho que está querendo ser utilizado. Então, a gente quer verificar se um certo fator de risco colabora para um certo desfecho. Então, o desfecho, gente, ele vai estar dentro, ele é um subconjunto, porque é parte da população que está sendo estudada. Quando eu digo aqui população, mas poderia ser uma amostra. Normalmente a gente não faz o estudo sobre a população toda, a gente utiliza amostras. Então, quando a gente quer fazer alguma investigação, né, seja ela observacional ou seja ela experimental, a gente pega uma parte dessa população, a gente pega uma amostra dessa população e vai analisar, então, essa amostra, esse grupo. Né? Então, vamos supor que dentro dessa amostra, aqui eu estou chamando de população, mas poderia ser uma amostra, uma parte dessa amostra vai apresentar o certo desfecho que eu estou querendo analisar. Então, aí eu vou verificar, né, a associação desse desfecho com um certo fator de risco que eu estou querendo analisar. Então, o risco aqui vai ser o quê? Uma probabilidade. É a probabilidade de ocorrência desse desfecho. Então, se vocês lembrarem da definição de probabilidade que vocês viram no colégio, né, a definição de probabilidade teórica diz assim, que dentro de um espaço amostral é a razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrência desse desfecho vai ser o número de pessoas que estão aqui dentro desse conjunto, então, o número de pessoas que apresentaram esse desfecho, dividido pelo número de pessoas da minha população, ou no caso da minha amostra. Por isso que vai ser essa divisão aqui. Ó. Eu estou dizendo assim, o risco, então, é uma probabilidade. É o que eu calculo através de uma razão. Eu vou dividir o número de pessoas que apresentaram desfecho pelo número de pessoas da minha população ou da minha amostra. Então, esta razão vai ser o risco. Bom, então, o que é esse risco?
é a probabilidade de ocorrência de um desfecho em saúde. Então, a gente está limitando isso aqui para a área da saúde. Então, veja, o desfecho é o que nós estamos querendo estudar. A gente está querendo estudar um desfecho, né? Então, a gente está querendo estudar hipertensão, a gente está querendo estudar a obesidade, a gente está querendo estudar a insuficiência de ferro, no caso do exemplo que eu dei das crianças, né, da educação infantil, enfim. Então, o desfecho é o objeto do nosso estudo. A gente está estudando isso em quem? Né? Então, lembra daquilo que a Jamile falou na aula passada, né? Aquelas perguntas, o que, quem e quando. Né? Então, a gente está estudando esse desfecho em uma determinada amostra, grupo ou população. Normalmente, o que nós fazemos? Nós queremos estudar um certo desfecho em uma população. Agora, nós não conseguimos, por questões práticas, né, fazer esse estudo com toda a população. Então, o que nós fazemos? Normalmente, a gente seleciona uma amostra desta população, uma amostra representativa desta população. A gente vai falar disso nas próximas aulas. Também a importância de você, ao formatar a sua amostra, conseguir pegar uma amostra representativa. E aí existem técnicas para isso. Então, a gente pega essa amostra, que vem a ser o quê? Essa amostra é parte da população. E aí, então, nós vamos estudar esse desfecho nessa amostra. Normalmente é isso que ocorre. E nós estudamos esse desfecho, né, para uma certa população durante um período de tempo. Né? E aí, então, você vai ter os diversos tipos de pesquisa, os diversos tipos de estudo, que a gente vai falar ao longo das aulas. Então, você vai ter um estudo de caso, você vai ter um estudo transversal, você vai ter um estudo de coorte. Né? Então, um estudo transversal é quando a gente tem um corte no tempo e fazemos, então, aquela seleção daquela amostra em um único ponto no tempo. Esse é um estudo transversal. Um estudo de coorte é um estudo em que nós acompanhamos a nossa amostra ao longo de um período. Então, esse período pode ser um mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, enfim. Depende muito do objeto, depende do que você está querendo investigar. Né? Mas você vai acompanhar e vai verificar como essa amostra está se comportando ao longo do tempo. Então, daqui vem aquelas perguntas, né, para a gente lembrar aí um pouco do que a gente discutiu na aula passada. Então, o risco, a probabilidade de ocorrência de um desfecho em uma determinada amostra, né, representativa de uma população, durante um período de tempo. Bom, se eu estou falando de probabilidade, né, então eu estou falando da divisão entre 2 números. Eu vou querer saber quantas pessoas apresentaram um desfecho dentro da minha amostra estudada. Bom, tudo bem, gente, até aqui? Vou pegar esse exemplo aqui que eu citei no slide anterior. Veja só, né, aquele exemplo que eu dei, né, das pessoas lá que eu estava estudando. Eu quero saber, assim, ó, qual é o risco? Opa, deixa eu ver aqui que tem alguém tentando entrar, gente, só liberar a entrada. Aí eu quero calcular assim, ó, qual é o risco de uma pessoa que teve temperatura acima de 38 graus ser hospitalizada? Então eu posso calcular esse risco. Deixa eu inserir aqui uma equaçãozinha. Deixa eu fazer assim. O risco da pessoa exposta à febre. Eu vou colocar assim, ó. O risco de uma pessoa que apresentou febre, tá? A febre que eu estou entendendo como temperatura acima de 38 graus e meio. Ou na verdade, abaixo, né? 38 já é febre. Então, vou colocar febre alta, tá? Para caracterizar corretamente. Ó. Assim, qual é o risco, nesse meu estudo aqui, qual é o risco de uma pessoa que apresentou febre alta, ou se eu poderia também colocar assim, ó, apresentou temperatura maior que 38 graus e meio. Pronto.
Então, qual é o risco de uma pessoa que apresentou temperatura maior que 38 graus e meio ser hospitalizado? Então, eu vou calcular assim. Eu vou pegar aqui das pessoas que apresentaram temperatura de 38 graus e meio. Então, eu teve 34 mais 36, né? Deixa eu anotar aqui. Vai dar 34 mais 36, 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, quantas foram hospitalizadas? Então, eu tenho 36 pessoas foram hospitalizadas. Então, a minha equação vai ser 36 em 70, né? Isso vai dar quanto? Se alguém puder aí dividir 36 por 70. Professor? Oi, pode falar. Deu 0. Eita, saiu. 514. Certo. Perfeito. Isso é igual, gente, se a gente multiplicar por 100, a 51,4%. Então, olha, o que isso significa? Significa que o risco de uma pessoa que teve febre acima de 38 graus e meio, então uma pessoa que esteve exposta a esse fator de risco, o risco de ela ser hospitalizada é de 51,4%. Então, deixa eu escrever isso aqui, quer ver? Bom, isso aqui é só a interpretação dessa continha que a gente fez, né, para não ficar solto. Bom, então, o que é o risco, gente? O risco é uma probabilidade, né? Veja, é a probabilidade de ocorrência do desfecho, né? O desfecho aqui, o que é? É a pessoa ser hospitalizada. Em uma determinada amostra, né? A amostra aqui eu estou considerando quem? As pessoas que estiveram expostas a esse fator de risco. Eu estou considerando as pessoas que tiveram temperatura acima de 38 graus e meio. Tá? Durante o período aqui, o período de tempo é o período do nosso estudo, né? Foram, se eu não me engano, 3 meses, eu não lembro, não sei dizer exatamente agora de cabeça. Bom? Mas essa é a interpretação. Então, o risco nada mais é do que uma probabilidade, gente. Tá? Então, é uma razão entre dois números. Okay? Vamos avançar. Mas quando a gente fala... Alguma dúvida, gente, aqui nessa... Uma pergunta aqui? Tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos avançar. Bom, quando a gente fala em risco, gente, veja, se vocês pegarem aqui o exemplo anterior, ó, eu fui calcular o risco, né, das pessoas que tiveram temperatura maior, eu coloquei, deixa eu arrumar aqui, né? Eu coloquei menor, mas está errado, é maior, né? Aqui teria que ser assim, né? Opa! Temperatura maior que 38 graus e meio, tá? Vai ficar certo. Então, eu estava calculando aqui, ó, o risco das pessoas que tiveram temperatura maior que 38 graus e meio ser hospitalizadas. Então, eu estava considerando aqui o meu grupo de exposição só as pessoas que tiveram temperatura maior que 38 graus e meio. Eu só considerei essas 70 pessoas. Por isso que eu dividi aqui por 70. Ó.
Então, o meu grupo de risco, quer dizer, o que é esse grupo de risco? As pessoas que estavam expostas a esse fator de risco, que no meu caso aqui eu considerei temperatura acima de 38 graus e meio, eram essas 70 pessoas, só essas aqui, ó, da linha de baixo. Tá? Então, essa é uma definição muito importante quando a gente está falando de risco. Então, quando a gente for falar de risco, a gente precisa saber qual é o nosso grupo de risco. Então, o que é o grupo de risco? É o grupo populacional exposto, ou melhor, exposto a um fator de risco e ou caracterizado por um marcador de risco. O fator de risco aqui tem uma diferença sutil, né, entre fator de risco e marcador de risco. Fator de risco por exemplo, obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Tá? Então, vamos supor que eu quero investigar se obesidade é um fator de risco. Aí eu faço um estudo e chego num resultado, no meu estudo, por exemplo, um estudo de coorte, né, eu faço o acompanhamento de um grupo de pessoas ao longo de um tempo para verificar se existe alguma associação entre a obesidade e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá? Então eu tenho, veja, o meu fator de risco é a obesidade, o meu desfecho é o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Okay? Então veja, obesidade nesse caso é um fator de risco, por quê? Porque é uma variável que nós conseguimos controlar. Então eu posso, com medidas como restrição, né, de alimentos, de carboidratos, de lipídios, ou outras dietas que existem, eu posso controlar, né, a obesidade. Diferente, por exemplo, de um outro fator, que é, por exemplo, tem um componente aqui que é fator de risco, na verdade não é fator, seria um marcador de risco, que é um componente genético. Né? Um componente genético ninguém consegue controlar, porque é algo que a gente nasceu com ele. Então, aí, nesse caso, é chamado de marcador de risco. É uma variável que a gente não consegue controlar. Tá? Então, a diferença entre fator de risco e marcador de risco, o fator de risco é algo que a gente consegue controlar, o marcador de risco é uma variável que a gente não consegue controlar. Tá? Então, o grupo de risco é o grupo que está exposto a esse fator ou a um marcador de risco. Aí essa figura que eu retirei do livro da Bonita, ela ilustra bem isso, né? O que é o grupo de risco. Então, se eu estou querendo fazer um estudo sobre câncer de colo uterino, né? O meu grupo de risco não vai ser a população total, porque câncer, né, de colo uterino, ele só está presente em mulheres. Né? Então, da população total, eu vou excluir os homens, né? Fico só com as mulheres, e aí ainda depois eu posso aqui excluir mulheres até 24 e acima de 70 anos. Né? Eu peguei essa figura, não sei exatamente por que ele fez esse recorte, eu posso depois até pesquisar para saber, mas eu não sei se o câncer de colo uterino tem uma prevalência baixa entre mulheres abaixo de 24 e acima de 70 anos. Enfim, mas ele está... A autora, né, os autores consideraram que a população em risco é só as mulheres entre 25 e 69 anos. Né, só essa faixa etária. Alguém sabe, tem alguma ideia? O que vocês arriscariam dizer por que essas outras duas faixas foram desconsideradas? Eu imaginava que talvez fosse alguma coisa com a idade fértil, mas aí também ultrapassa, né? Eu acho que deve ser, talvez na literatura, algo relacionado à incidência. Não sei se alguém tem algum outro palpite aí sobre por que ele só considerou essa idade. Professor, será que ele considerou em relação a mulheres que já tiveram filhos? Pode E ser, aí né? ele corta essa idade?
Pode ser, é uma possibilidade. Mas normalmente eu já vi trabalhos que são consideradas mulheres em idade fértil, né? Mas a idade fértil tem uma. Eu não sei de cabeça, eu já li trabalho sobre isso, depois a gente pode pesquisar, mas também abrange idades menores e também é menos do que 69 anos. Né? Eu não sei exatamente por que ele pegou essa faixa etária. Pode ser mulheres que já teve filho, enfim. Pode ser que dos 25 a faixa etária mais jovem é porque seria mais ativamente sexual, e a questão do HPV, pode ser. É, E quando vai ficando mais velha, tem a questão hormonal também, que deve é, interferir, né? Mas também é, sobre a 69. não, é uma outra possibilidade também. Mas fica aí para a gente depois pesquisar, né? Agora, eu não tinha, quando eu peguei essa figura do livro, nem me toquei, agora que apresentando que isso me veio à mente, né? Por que ele separou essa faixa? E fica uma boa pergunta para a gente depois investigar, tá? Mas deu para entender, gente? Então aqui, ó, o grupo de risco, né? Então é a parcela de mulheres que estão em risco, né? Então não é toda a população. Se você vai estudar o câncer de colo uterino, você já despreza os homens e despreza ele no caso aqui desprezou essas duas faixas etárias, né? Ele só considerou essa aqui do meio, tá? Então a população, né, e aí você vai depois retirar uma amostra dessa população. Para esse estudo, vai ser as mulheres, né, entre 25 e 69 anos. Bom? Tudo bem, gente, até aí? Uma dúvida? Uma pergunta aí? Tudo certo, professor. Ó, são 15h10. Vamos fazer um intervalinho, porque a gente, né, já estamos aí, passamos a metade do tempo para a gente tomar uma água e no banheiro. E 10 minutinhos, pode ser? Aí a gente faz um Pode intervalo ser. e retornamos às 15h20. Pronto, tá, Joia? Bom?
Bem, pessoal, vamos retornando. Bom, acho que a gente parou aqui. Isso. Então, a gente estava falando aqui, né, do grupo de risco, certo? Só para a gente marcar. Me dê um alô só se vocês já retornaram, para a gente poder continuar. Pode ser aqui no chat. Iane está por aí? Vivian, Maria, Farias. Joia. Beleza. Sim, professor. Então tá bom, vamos lá então. Eu vou continuar aqui. Bom, gente, então como eu estava falando, né, a gente sempre tem que considerar, na hora do cálculo, qual é o nosso grupo de risco. Então o risco vai ser, como a gente viu, uma probabilidade. Então a gente vai dividir as pessoas que apresentaram o desfecho, né, os doentes, se a gente estiver analisando alguma doença como desfecho, entre o nosso grupo de risco, entre as pessoas da população ou da amostra, enfim, esse P vai representar, então, o nosso grupo de risco, todas as pessoas do grupo. A gente pode fazer uma divisão, né, entre os doentes expostos, ou em vez de doentes, as pessoas que estavam expostas e apresentaram um desfecho e as que não estavam expostas. Então a gente pode, e aí a gente faz naquela tabelinha, né, essa que está aqui, ó, de forma geral, eu posso representar isso através dessa tabela, dividir a minha população ou a minha amostra em dois grupos. Né? As pessoas que estão expostas a um certo fator de risco que eu estou estudando, e as pessoas que não estão expostas. Então, essa linha pontilhada aqui divide. E aí eu posso calcular qual é o risco, né, das pessoas expostas. Então, o risco de ocorrer um desfecho das pessoas que estão expostas. Então, vai ser, eu vou dividir as pessoas que estão aqui dentro, né, que apresentaram um desfecho, né, as pessoas doentes, por todas essas pessoas que foram expostas ao fator de risco. E se eu quiser calcular o risco dos não expostos, né, eu faço a mesma coisa com as pessoas agora que estão aqui do lado direito. Então eu vou dividir as pessoas que apresentaram um desfecho, as pessoas que não estavam expostas ao fator de risco, mas apresentaram desfecho, por todas as pessoas que não estavam expostas, por toda a população. Então eu posso fazer essa divisão. Essa tabela 2 por 2 é uma tabela de contingência, ela representa bem essa situação. A gente pode colocar aqui o fator de risco, então as pessoas que estão expostas, né, é quando o fator de risco está presente, e as pessoas que não estão expostas, quando o fator de risco está ausente. E aqui nas colunas, as pessoas que desenvolveram a doença. Então, a doença está presente aqui nessa coluna da esquerda e está ausente nessa coluna da direita. Então, eu posso colocar aqui ó, os 4 números A, B, C e D. Né? Aqui eu tenho o total da primeira linha, A mais B. Né? Então, aqui eu tenho as pessoas que estavam expostas, né? E na segunda linha, as pessoas que não estavam expostas ao fator de risco, C mais D. Né? Somando aqui A mais C, eu tenho as pessoas que desenvolveram a doença, e aqui eu tenho as pessoas que não desenvolveram a doença. Bom, então, esse tipo de tabela, né, se eu somo A mais B mais C e a D, eu tenho todas as pessoas que participaram, né, da pesquisa, do estudo. Tá? Esse tipo de tabela é muito comum, né, para a gente, quando a gente desenvolve estudos, né, que tá procurando aí, está estudando, né, estudos que está estudando fica redundante, então trabalhos que têm como objetivo analisar a associação entre um fator de risco e um desfecho, né, que pode ser uma doença ou não. Bom? Tudo bem, gente? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida?
Se eu voltar para aquele exemplo que eu tinha dado no início, né, eu poderia calcular. Eu calculei lá o risco de expostos, mas eu poderia também calcular o risco de não expostos, tá? Então, mas mais para frente a gente vai ver isso. Bom, vou seguindo, hein? Para que vocês não tenham nenhuma pergunta. Bom, em estudos epidemiológicos, né, duas definições importantes que vocês irão se deparar muito é incidência e prevalência. Quando a gente fala de incidência, a gente está falando do número de novos casos ocorridos em um certo período de tempo, em uma população específica. Por exemplo, a gente tem produzido, né, tem feito um acompanhamento da situação da Covid aqui em Alagoas, né, tem um grupo aí, uns pesquisadores, também alguns alunos colaborando com a gente, através do observatório, e a gente semanalmente faz um levantamento, né, para o estado de Alagoas, para Maceió, Arapiraca e as 10 regiões sanitárias, onde, entre os indicadores que a gente utiliza a incidência. Né? Então, o que isso significa? Significa que, como a gente considera o período de semanal, a gente considera sempre a semana epidemiológica, a incidência de casos e a incidência de óbitos é o número de casos, né, que foram registrados, foram notificados dentro daquela semana. Então, quando eu falo a incidência de casos de Covid por semana epidemiológica, eu estou querendo saber, em Alagoas foram notificados na semana passada, que foi a 13ª semana epidemiológica, 4.720 casos. Então, essa foi a incidência de casos em Alagoas na 13ª semana epidemiológica. A incidência de óbitos foi de 153 óbitos. Então, significa que nós tivemos a notificação de 153 óbitos por Covid-19 na 13ª semana epidemiológica. Então, essa é a incidência, é o número de casos, né, dentro de um período de tempo. Pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, enfim, você vai definir o período temporal. Já a prevalência, né, refere-se ao número de casos encontrados em uma população em um determinado ponto do tempo. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a prevalência de casos de Covid em Alagoas, né, nesse período de pandemia, então eu vou verificar quantos casos foram registrados. Eu vou lá no informe, né, eu não lembro, nem lembro de cabeça, mas acho que é 150 e poucos mil, deve estar perto de 160 mil. Então, desde o início da pandemia, né, desde 8 de março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso aqui em Alagoas, até hoje a gente teve aí por volta de 160 mil casos. Né? Então, essa é a prevalência. Aí, normalmente, o que nós fazemos? Nós calculamos a incidência e prevalência por meio de taxas. Então, a gente vai dividir, né, esses números, ou o número de novos casos dentro do período, ou um número total a partir de um ponto do tempo, aí dependendo se você calcular incidência ou prevalência, a gente vai dividir pela população suscetível. Né, e aí a gente vai encontrar taxas. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas é importante a gente entender um pouquinho da diferença entre a incidência e a prevalência. Né? Então, se a gente pensar em taxa de incidência e taxa de prevalência, então, no caso da incidência, a gente vai estar dividindo o número de novos casos da doença num período específico de tempo pela população em risco. Tá? Então, essa razão, né, esse sendo o numerador e o denominador, vai dar a taxa de incidência. A mesma coisa da prevalência, só que aí na prevalência a gente considera o número de casos, o número total, por isso que ele coloca entre parênteses, novos e velhos. Né? Então, quantos casos a gente teve, né, dividido pela população em risco. Né? Então, o foco, o objetivo da incidência é estudar eventos, né, casos novos, né, de uma certa doença. Né? Então, o tempo início da doença. Já a prevalência é a presença ou ausência da doença. O período de tempo é arbitrário. Pode ser um curto espaço de tempo ou não. Então,
quando a gente estava lá no início da aula, né, olhando aquelas tabelas que vocês estavam apresentando, né, então vocês estavam falando ali de prevalência, né, de obesidade, acho que era basicamente obesidade, né, que estava sendo apresentado nas populações, né, porque quantas pessoas apresentavam obesidade em 2015, 2016, 2020, enfim. Não era só os novos casos de obesidade em cada ano. Então, a gente estava falando de prevalência. Então, você pegou num ano, 2020, foi feita uma pesquisa com uma amostra da população do Nordeste, né, e foi avaliado quantas pessoas são obesas. Bom, então você pegou um número de obesos, né, num ponto do tempo. Então você está calculando o que? A prevalência da obesidade, né, em 2020. Tá? Agora, se eu quero saber, né, quantos casos foram notificados de Covid-19 em Alagoas em março. Tá? Então, novos casos em março. Sei lá, foram 20 mil casos, estou chutando, tá? 20 mil não, 20 mil é muito, vai ser... Não, pode ser 20 mil, porque a gente teve entre 5 e 6 mil, vamos supor, 20 mil. Né? Então, quando eu falo assim, 20 mil casos, né, dividido pela população alagoana, então eu vou calcular aí uma porcentagem. Então eu vou ter a incidência de casos num período de tempo. Quando que nós utilizamos a incidência e quando que nós utilizamos a prevalência? Então a incidência expressa o risco de tornar-se doente. Quer dizer, se você calcula, por exemplo, eu vou pegar o caso da Covid, que é uma doença que está, né, em evidência, e é uma doença que, para a gente estudar o risco, então aqui vale a pena a gente pegar a incidência. Então, se eu pegar a chance de você desenvolver Covid agora em março é maior do que em setembro. Eu estou falando especialmente em Alagoas, tá? Por quê? Porque a incidência de Covid em setembro era muito mais baixa do que é hoje em março. Então, se eu pegar a incidência em cada um desses meses, em setembro e março, e comparar, como em setembro a incidência era menor, então a gente tinha um risco menor de ficar doente. Tanto que naquele período, né, as atividades todas foram liberadas. A gente pôde fazer muita coisa que hoje a gente está restrito, né? Algumas coisas fechadas, enfim, a gente não está podendo fazer tudo. Então, a incidência é calculada para expressar o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode também ser utilizada para doenças crônicas. Mas é útil em estudos de causalidade. Já a prevalência, ela estima a probabilidade da população estar doente no período do tempo em que o estudo está sendo realizado, porque você vai pegar um ponto no tempo e vai calcular a proporção de pessoas que têm aquela doença em relação à população suscetível. Mais útil em estudos que visam determinar a carga de doenças crônicas em uma população e suas implicações para os serviços de saúde. Então, como no curso de nutrição a gente acaba, né, se preocupando, acaba sendo nosso objeto doenças crônicas não transmissíveis, né, o principal grupo aí de objeto do nosso estudo, a gente acaba utilizando mais a prevalência, porque através dela a gente pode fazer planejamentos, né, então planejar estratégias de atuação, tanto em estratégias de promoção à saúde, quanto em prevenção de doenças. Então, a gente acaba utilizando mais as prevalências do que as incidências, no nosso caso, na nutrição. Né? Estudos epidemiológicos, estou pensando na epidemiologia clínica, mais voltada à nutrição. A gente acaba utilizando mais da prevalência. Tá? Mas vamos lá, o que veio a ser então a prevalência? Aí eu peguei esse exemplo, eu retirei, eu até coloquei aqui nos slides, adaptado de Jonas Silveira, que eu peguei esse exemplo de um material que o professor Jonas também me passou, e aí eu acabei não colocando aqui mas eu vou falar para vocês. Então, é um estudo de caso hipotético, tá, gente?
Aí imagine o seguinte, a gente está querendo estudar o desenvolvimento de obesidade. Acho que vou até anotar aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, não vai ter muito espaço. Então, depois eu anoto. Mas deixa eu explicar. A gente está querendo estudar esse aqui é um exemplo hipotético em que a gente está querendo estudar o desfecho aqui vai ser obesidade em crianças expostas ao consumo de bebidas com alto índice de açúcar, por exemplo, né? Então aí vamos pegar assim, ó, o grupo A. Então vamos lá, vamos combinar aqui é o seguinte: crianças que consomem pelo menos refrigerante pelo menos 4 vezes na semana. E grupo B, crianças que consomem refrigerante no máximo uma vez na semana, por exemplo, né? Fechei aqui nos refrigerantes, tá? Então, o fator de risco, né? Aqui o fator de exposição é o consumo de refrigerantes, tá? Então, no grupo A, crianças que consomem 4 ou mais vezes refrigerantes na semana, e no grupo B, crianças que consomem no máximo uma vez na semana. Bom, aí o desfecho aqui é a obesidade infantil, então aqui eu tenho 13 crianças, né? O meu estudo contou com 25 crianças, 12 mais 13, 25, se eu somar aqui 7 com 18 também 25, né? Então 25 crianças participaram desse estudo, das quais 13 crianças consumiam refrigerante por mais de 4 vezes ao longo da semana. Tá? Então, dessas 13 crianças, 5 apresentaram obesidade, tá? Então lá o IMC classificado na categoria de obeso, 8 não apresentaram esse desfecho, não tinham lá, não apresentaram obesidade. Pode ser peso normal, sobrepeso, mas se o desfecho for obesidade, então não vai ser obeso. E das crianças que consumiam, né, refrigerante no máximo uma vez na semana, 2 eram obesas e 10 não eram. Tá? Então, 12 crianças consumiam refrigerante no máximo uma vez por semana. Tá? E 13 consumiam pelo menos 4 vezes na semana. Tudo bem? Então, qual é a prevalência total? Né? Se eu quero saber qual é a prevalência total, aqui eu estou querendo calcular o quê? O meu desfecho. Espera aí, deixa eu ver. A prevalência total é relacionada ao desfecho. O desfecho é quantas pessoas ou quantas crianças desse estudo apresentaram o desfecho. Né? Então, deixa eu colocar aqui a equação. Então vamos lá. Qual é a prevalência, gente? Quantas crianças são obesas aí nesse estudo? Sete. 7 crianças, muito bem, ó. Eu posso até trocar aqui, ó, o desfecho aqui, ó, eu vou colocar obesidade, tá? E aqui a exposição vai ser maior que 4. Poderia colocar maior ou igual, se quiser. Inserir. Maior, e aqui eu vou colocar menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. Pronto. Tá? A exposição aqui é consumo de refrigerante, tá? Vou botar assim, ó. Fica assim mais claro.
maior, é mais que 4 vezes, aqui como é maior ou igual a 4, é pelo menos 4 vezes, né? E aqui no máximo uma vez, tá? Aí o desfecho é obesidade, então 7 crianças são obesas e 18 não são obesas nesse grupo de estudo. Então, a prevalência total é quantas crianças são obesas? 7. No total de quanto? Quantas crianças eu tenho no meu estudo? Vinte e cinco. Perfeito, 25, tá? 25 porque, ó, são 13 e 12, né? Então, 25. Se eu somar aqui, ó, 5 mais 8 mais 2 mais 10, né? Dá 18, 20, 25. Tá bom? Então, vejam, a prevalência total. Quer dizer, qual é a prevalência de obesidade nesse meu grupo de pessoas que participaram da pesquisa? Então, a prevalência vai ser 7 em 25. Tá? Então, 7 crianças são obesas no total de 25. Isso dá quanto? Quantos por cento? Se dividir 7 por 25, dá quanto? 0,28. 28%. É 28, tá. Isso dá, se a gente multiplicar por 100, né, 28%. Opa, cadê aqui o 100%? Bom, então essa é a prevalência total, gente. Né? É a prevalência de obesidade no meu grupo aí de estudos, na minha amostra. Tudo bem? Agora, lembre que a prevalência, então, vai ser o quê? É aquela probabilidade que a gente falou, é o tal do risco que a gente estava calculando. Eu posso calcular a prevalência por grupo de exposição. Então, eu posso chamar assim, ó, o grupo A aqui, ó, a exposição A, eu acabei trocando, são as crianças que consomem, pelo menos, consomem refrigerante ao menos 4 vezes na semana, né? E o grupo B vai ser crianças que consomem no máximo uma vez. Então, se eu colocar, bom, vamos pegar agora, qual a prevalência para o grupo de exposição? Então, qual a prevalência de obesidade entre as crianças que consomem refrigerante pelo menos 4 vezes na semana? Qual vai ser a prevalência? Então vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Então, prevalência por grupo de exposição. Eu estou querendo calcular a prevalência da obesidade entre as crianças que consomem refrigerantes pelo menos 4 vezes na semana. Essas crianças estão onde? Elas estão nessa primeira linha aqui, ó. Vocês concordam nessa linha aqui? Então, aqui eu tenho o fator de risco maior ou igual a 4. Então, qual a prevalência de obesidade aqui nesse grupo? Quantas crianças obesas eu tenho aqui nesse grupo? 5. 5. É 5 no total de quantas? 13. Isso, perfeito. Muito bem, ó. Então, veja só. Eu tenho 13 crianças no meu estudo que consomem refrigerante ao menos 4 vezes na semana. Dessas 13, 5 são obesas. Então, a prevalência de obesidade entre crianças que consomem ao menos 4 vezes refrigerante na semana é de 5 em 13. Isso dá quantos por cento? Divide aí 5 por 13. Dá 0, quanto? 0,38. 38, tá? Então, isso é aproximadamente 38%. Então, vocês concordam que, levando em consideração, né, para as crianças que consomem refrigerante ao menos 4 vezes na semana, o risco de obesidade é maior do que o risco de uma
criança qualquer, que é o risco de uma criança qualquer desenvolver obesidade é 28%. O risco de uma criança que consome mais refrigerante do que a média é 38%. Agora, qual é o risco de uma criança que consome no máximo uma vez na semana refrigerante? Qual é o risco de ela desenvolver obesidade? Ficaria 2 dividido por 12? Perfeito. 2 dividido por 12. Muito bem. Por quê? Veja só, eu estou agora calculando a prevalência no grupo das crianças que consomem refrigerante no máximo uma vez na semana. Então, eu estou falando agora dessas crianças aqui, ó. Estou falando dessas 12 crianças. Dessas 12 crianças que eu estudei, apenas 2 são obesas. Então, agora, a probabilidade, então, né, de uma dessas crianças ser obesa é de 2 em 12. Isso vai dar quanto? Dá 0, quanto? 0,16. 0,16. Então, isso é aproximadamente 16%. Então, veja que interessante, gente. Ó. Vamos analisar esses resultados aqui. Ó. A prevalência total, considerando todas as crianças, a prevalência de obesos foi de 7. Eu tenho 7 crianças obesas, no total de 25. Né? Então, eu posso colocar aqui, ó, 25. Total. Então, a prevalência de obesidade no universo de crianças desse estudo é de 7 em 25, 28%. Aí, quando eu fui calcular a prevalência por grupo de exposição, então, a prevalência de obesidade entre as que consomem mais refrigerantes é 38%. E a prevalência de obesidade entre as crianças que consomem menos refrigerante é 16%. Então, o que isto significa, né? Olhando para esse resultado, o que vocês concluem? Que crianças que consomem refrigerante todos os dias, basicamente, ou com mais frequência, vai ter mais tendência a ter obesidade? Isso, perfeito, né? Muito bem, é isso mesmo. Esse estudo aqui simples, é um estudo hipotético, né? Mas é para ilustrar isso, né? Então, o que o resultado aqui nos diz? A gente está estudando a associação entre consumo de refrigerante e obesidade. É associação, tá? Não é causa e efeito. Esse a gente vai falar disso ao longo do curso, mas estudos observacionais, eles estudam a associação entre uma exposição e um desfecho. É o que a gente está estudando aqui. O que o resultado está nos dizendo? Né? Que existe uma associação entre consumo de refrigerante e obesidade infantil. E quanto mais refrigerante se consome, há uma tendência a você ter uma prevalência, né? Você teve uma prevalência maior de crianças obesas. Então, aqui a associação é que o consumo de refrigerantes está associado a uma maior prevalência de obesidade em crianças. É o que está dizendo esse resultado. Bom? Então, gente, alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor. Né? Aí, veja, essa tabelinha que eu retirei lá do livro da Bonita e colaboradores, só apresenta alguns fatores que podem influenciar nas taxas de prevalência. Então, quando eu estou falando aqui a prevalência, e veja que eu misturei, né? Falei prevalência, falei de risco, é a mesma coisa. Porque quando eu defini risco, eu falei assim, ó, o risco é uma probabilidade. É a mesma coisa, a prevalência aqui é uma razão, é uma probabilidade. Então, quais os fatores que podem influenciar essas taxas de prevalência? Né? Então,
no aumento delas, maior duração da doença, natural. Vamos pensar no caso da Covid, que é latente, né? Fácil de entender. Se você fosse calcular a prevalência em junho do ano passado, tá? Então eu ia pegar, bom, em junho, quantos casos de Covid eu tinha em Alagoas? Sei lá, eu tinha 70 mil, estou chutando, tá, gente? Eu não sei de cabeça. Então, 70 mil, por exemplo. Então eu ia pegar 70 mil e ia dividir pelo total de expostos. Vou considerar aí os expostos, toda a população alagoana. Então eu ia ter uma prevalência. Talvez ia dar uns 20%. Bom, e se eu calcular agora? Agora eu tenho 160 mil casos. Então a prevalência vai ser 160 mil dividido pela população. Então já vai dar um número maior. Tá? Então, quanto maior o tempo da duração da doença, a tendência é que você vai tendo um aumento da prevalência. Né? Aumento na sobrevida do paciente, né? Mesmo sem a cura da doença. Então, uma pessoa que é diabética, ela vai, quanto mais ela viver, mais aumenta a sobrevida, maior vai ser a prevalência de diabetes. Aumento de novos casos, né? Então, aumento na incidência. Então, se você passa a ter, né, mais casos daquela doença, isso também vai aumentando a prevalência, porque a prevalência é a soma dos casos com os novos casos. Então, quanto mais casos novos você tiver, maior é a prevalência. Imigração de casos, né? Imigração é o aparecimento de novos casos. Já emigração, quer dizer, é a saída de pessoas sadias. Essa saída pode se dar, né, por exemplo, por algum desfecho como óbito, né, se a pessoa era saudável, não tinha doença, e veio a óbito, então você vai aumentar aquela prevalência, porque você diminui o número de suscetíveis. De maneira semelhante à imigração de pessoas suscetíveis e a melhora dos recursos diagnósticos, né? Também, se você consegue diagnosticar mais, em todos os estudos epidemiológicos, a gente sempre vai ter um viés relacionado à dificuldade de diagnóstico. Então, se você consegue melhorar o diagnóstico, naturalmente vai ter um aumento na prevalência. E aqui, ao contrário, né, em oposição, fatores que fazem com que as taxas de prevalência diminuam. Né? Então, menor duração da doença, né, maior letalidade, porque se as pessoas vierem a óbito, então, você vai ter menos casos ativos, vai diminuir. Redução de novos casos, né? Imigração de pessoas sadias, emigração de casos e aumento na taxa de cura da doença. Né? Então, isso vale, por exemplo, para doenças infecciosas, né? Que você tem cura, e aí você vai ter uma alteração rápida da prevalência. Bom, então, é umas características. Bom, mas veja, agora a gente definiu o que é risco, sabe calcular risco, né? Vamos enfatizando aqui que o risco, né, é equivalente à prevalência, tá? Então, nós podemos falar um pouquinho da diferença de riscos. E por que a diferença de riscos é importante? Então, vamos pensar nessa questão, né, que eu retirei lá do livro me fugiu o nome. O Jonas, eu peguei, na verdade, do material do Jonas, que ele tinha retirado de um livro, que depois eu vou pegar o nome do autor e passo para vocês. Eita, eu estou com ele, estou vendo a pessoa, mas depois eu passo. Bom, mas ele pergunta assim, né? Sempre baseado nesse estudo hipotético que eu expliquei para vocês, tá? Quanto do risco total observado pode ser atribuído ao consumo excessivo de bebidas açucaradas? No caso aqui, entendam refrigerantes, né, que eu falei refrigerantes. O que a gente percebeu desse resultado? Né? A gente percebeu que a exposição, né, quanto maior a exposição ao consumo de bebidas açucaradas, ao consumo de refrigerantes, né, maior era a prevalência. Então, portanto, maior era o risco. Aí o que ele está perguntando lá? O quanto isso é maior?
O quanto essa exposição a esse fator de risco contribui com o desfecho, contribui com a obesidade. Então, a gente pode calcular isso através da diferença de riscos. Então, a gente pode pegar o risco, né, de a pessoa desenvolver obesidade estando exposta a um maior consumo de refrigerante, menos o risco de a pessoa desenvolver obesidade estando exposta a uma quantidade menor, a um consumo menor de refrigerante. Tá? Então, essa diferença vai ser igual. Se a gente, essa diferença vai ser igual. Deixa eu copiar aqui. Ó. Eu vou pegar o resultado que a gente já calculou, tá, gente? Não vou fazer de novo. Ó. Então, a pessoa exposta, né, ao consumo de refrigerante ao menos 4 vezes na semana, o risco de ela desenvolver obesidade era 38%. E ela consumindo refrigerante no máximo uma vez na semana, a probabilidade da criança desenvolver obesidade era 16%. Então, eu vou fazer a diferença desses riscos. Eu vou fazer 38% menos 16%. Então, isso vai dar 38 menos 16, 22%. O que isto representa, né? Esse resultado tem a nos dizer que 22 pontos percentuais aqui, ó, corresponde a essa a exposição ou ao consumo maior, né, de bebidas açucaradas. Então, deixa eu escrever isso aqui. É uma criança, né? Porque eu estou falando de crianças. Então, o risco, né, do desenvolvimento do desfecho, que aqui no caso é a obesidade, para uma criança que consome refrigerante no mínimo 4 vezes na semana é 22% maior, 22% superior, que de uma criança que consome refrigerante no máximo uma vez na semana. Bom? Deu para entender isso, gente? Alguma dúvida aí? Uma pergunta? Deu para entender sim, professor. Tranquilo? Valeu. Bom, agora, gente, dessa diferença, a gente também pode definir uma outra noção que é chamada de risco atribuível. Tá? Aqui a gente tinha diferença de risco. Então, nós vimos que é possível calcular o risco, né? E o risco nada mais é do que a prevalência, porque a gente tem uma razão entre o número de pessoas que apresentaram um desfecho
pelo número de pessoas suscetíveis, número de pessoas expostas, então é a razão. Então, a diferença entre os riscos nos dois grupos de exposição, tá, é chamada de diferença de riscos. Uma outra definição é de risco atribuível, né? Então, qual é o risco atribuível àquele grupo ou aquele fator de exposição? Então, olha a pergunta agora. Ó. Quanto poderíamos esperar de redução de risco caso eliminássemos o fator de risco em questão? No caso, o fator de risco em questão é o consumo excessivo de refrigerantes. Então, se a gente eliminar isso, né, quantos por cento a menos, ou qual a redução de risco a gente teria? Então, se vocês perceberem aqui nessa equaçãozinha que está calculando o risco atribuível, o que a gente faz? A gente pega aquela diferença de risco que a gente calculou na etapa anterior e divide pelo risco atribuível à exposição, né, do fator de risco. Então, isso vai dar uma porcentagem. Né? Então, vamos lá, se a gente for calcular isso, deixa eu botar aqui. Isso vai ser igual. Então, vou botar aqui uma fração. Então, o risco atribuível vai ser igual. Então, essa diferença é que a gente calculou, né, no slide anterior, e foi de 22%, se vocês lembrarem. 22%. O risco do grupo exposto ao fator de risco, quer dizer, o grupo que toma refrigerante ao menos 4 vezes na semana, eu vou pegar aqui, ó, a gente calculou, é de 38%. Também eu vou copiar o resultado. Ó. Aqui a gente calculou a diferença, era 22%, e o risco atribuível ao grupo que consome refrigerante ao menos 4 vezes na semana é 38%. Então, ó, essa porcentagem aqui, se a gente cota esse com esse, vai ficar 22 dividido por 38. Dá quanto? Faz aí a conta alguém pra gente, por favor. 22... 0,5789. Vou pôr 57,89. Ok. Então, veja, 57,89. Ó. Né? Isso, se a gente quiser transformar em fração, desculpa, em porcentagem, isso vai dar 57,89 ou 57,9, arredondando, por cento. Quer dizer, olha que resultado interessante. Se eu pegar uma criança, né, que tome refrigerante ao menos 4 vezes na semana, né, o risco de ela apresentar obesidade é 57,9% maior do que de uma criança, né, que não consome refrigerante 4 vezes na semana, ou de uma criança que consome no máximo 1 vez na semana. Né? Então, eu estou comparando agora os dois. Né? Peguei a diferença e comparei com o total. Então, quase 50%, arredondando aqui, 58%. Né? Bom? Então, esse é o risco atribuível. Deixa eu correr aqui para a gente finalizar. Ver se a gente finaliza. Né? Um outro risco importante é o risco relativo. Né? O risco relativo também é conhecido como razão de prevalências, por quê? Ela compara a prevalência ou compara o risco entre dois grupos. Também poderia chamar de razão de riscos, porque se eu pensar que a prevalência é um risco, eu estou dividindo o risco da pessoa que está exposta ao risco desenvolver o desfecho, estou dividindo pelo risco da pessoa que não está exposta desenvolver o desfecho. Então, eu estou comparando os dois riscos. Eu estou comparando o risco de cada uma dessas pessoas desenvolver o desfecho, quer dizer, o risco de elas serem obesas. Tá? Então,
Risco relativo também é conhecido como razão de riscos ou razão de prevalência, né? Então, se a gente pegar lá os resultados que a gente já conhece, né, é tudo baseado nesse exemplo, tá? Eu vou pegar o resultado que eu já calculei. Ó. Qual é a prevalência, né? Qual é o risco, né, de uma criança que consome refrigerante no mínimo 4 vezes na semana se tornar obesa? Então vamos pegar esse resultado. O resultado está aqui. Ó. É 38%. Enquanto que a prevalência de uma criança que só consome refrigerante, né, no máximo uma vez na semana, o risco de ela ser obesa é 16%. Então, se eu quero calcular a razão de riscos ou a razão de prevalências, eu vou dividir 38 por 16. O que eu estou fazendo quando eu estou dividindo? Eu estou comparando esses dois riscos. Né? Então vai ficar assim, vai ficar 38 por 16. Isso vai dar quanto? Dois ponto 37. 2,37. O que isso significa? Significa que o risco de uma criança que consome refrigerante no mínimo 4 vezes na semana desenvolver obesidade é 2,37 vezes que o risco de uma criança que consome refrigerante no máximo uma vez. Então, aqui eu estou comparando os dois riscos. Então, o risco da criança que consome mais refrigerante é 2,37 vezes o risco da que consome menos. Vou escrever isso aqui. Ó. Ou em vez de DA, né, de uma criança que consome refrigerante. Então aqui, gente, eu só arredondei para 2,4. Então eu estou comparando os riscos, tá? O risco de quem está exposto ao fator com quem não está exposto. Então, considerando aqui que o fator de risco é o consumo de muito refrigerante. Então, quem não consome tem um risco menor. Né? Quem consome tem um risco maior de desenvolver obesidade. Bom, deu para entender isso, gente? Alguma dúvida aí? Deu sim, professor. Tá bom. São 4h10, eu vou parar aqui. Vai ficar faltando só esse finalzinho, mas aí na próxima aula eu termino, porque também não gosto de fazer as coisas correndo, e isso aqui é para a gente ver com calma. Né? Aí eu falo do odds ratio, que é uma medida semelhante ao risco relativo, mas ele é utilizado principalmente quando a gente tem estudos de caso controle, porque aí quando a gente tem um estudo de caso controle, e a gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente for falar dos desenhos, né, das possibilidades que a gente tem em pesquisas epidemiológicas, a gente... Opa,
a gente não tem prevalência, né? Então aí a gente usa o odds ratio, que é a razão de chances, tá? Então aí eu falo isso aqui, e aí eu falo da incidência também, que a gente leva em consideração as pessoas em risco, e aí isso, na evolução da doença, vai variando também. Então a gente utiliza uma unidade chamada de pessoa-tempo, tá? Que é o número de pessoas que estão suscetíveis com o passar do tempo do estudo. Tá bom? Mas aí eu falo isso com calma na próxima aula, para a gente não atropelar agora. A última coisa, gente, eu preciso hoje dar tá previsto, né, que era semana passada, eu deixei para hoje, uma atividade para vocês desenvolverem. A atividade vai ser baseada nisso que a gente viu hoje, tá? Vocês vão desenvolver ao longo dessa semana para entregar até a segunda-feira que vem. Mas eu comecei ontem a escrever aqui a atividade e não consegui terminar. Eu vou terminar agora à tarde, acabando a aula, e aí eu compartilho lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Mas a atividade vai ser basicamente através de um estudo, um artigo que eu vou compartilhar com vocês, fazerem algumas análises baseadas no que a gente viu hoje, não tem muito segredo não. Aí eu compartilho, daqui a pouco, acabando a aula, eu acabo de formatar aqui o trabalho e compartilho com vocês. Tá? E qualquer dúvida, vocês depois podem me dar um alô. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação. Tá bem. Deixa eu só fazer aqui eu vou só fazer um print da chamada que eu